Minha gente, estamos nessa manhã tranquila, até um pouco, vamos dizer, com a temperatura um pouco menor, visitando aqui a nossa agência regional do Sebrae. Aliás, quando eu falo de regional, eu estou falando de 16 municípios que são atendidos aqui na região. Aqui na minha frente está a Aurilene, que é a gerente dessa agência do Sebrae, localizada aqui na Folha 28, e o José Ayrton, que está do meu lado, que é um consultor. Eu vou explicar melhor daqui a pouquinho o que ele faz dentro do Sebrae, mas ele é, sem dúvida nenhuma, uma ferramenta importante para quem está buscando financiamento, amparo, né? Quem está planejando, é importante conversar com essa moçada. Mas a gente vai debater hoje aqui rapidamente uma informação que circulou dentro dos dados de empresas divulgados pelo governo federal, que mostram que em Marabá 211 empresas encerraram atividades em Marabá no mês de outubro de 2025. O número supera registros de setembro, foram 176, e agosto, que foram 180, mas é inferior ao de julho, quando 237 negócios foram fechados, o maior volume do ano. Impressiona quando você fala isso, né? Dá a impressão que nós estamos na bancarrota total. Zé Ayrton, essa não é a verdade, né? Não, a informação circulante, a gente fez aqui uma análise a respeito, o Sebrae tem dados muito robustos, porque a gente tem assim um conjunto de dados do Brasil por região, por cidade, por município, até por bairro, onde a gente pode estar analisando essa situação. Então, por exemplo, em relação à informação colocada, em Marabá foram abertas 4.940 empresas em 2025. Mesmo com o fechamento de 2.610 empresas, nós temos um saldo positivo de 2.270 empresas. E isso significa 53% em relação àquelas que fecharam. Então, o fechamento foi de 47%. Então, o saldo para o município continua sendo poderoso. Qual é o comparativo que nós podemos fazer, por exemplo, com outra cidade que tem uma movimentação comercial relativamente grande, que é Parauapebas? Nós estamos muito bem, Milton, em relação a Parauapebas. E até antes de Parauapebas, Milton, eu acho legal a gente fazer o comparativo com o Brasil, com o Pará, para a gente poder descer de forma regional, né? Então, a mortalidade a nível Brasil é 54%. Então, é negativa, tá? Marabá teve um saldo positivo de 53, né? E o Brasil foi saldo negativo de 54. No Pará foi 52, saldo negativo também. E em Parauapebas, acompanhando a tendência nacional, 54% negativo. Marabá, 53% positivo. São dados que mostram que Marabá é independente. Você tem dados aqui dos últimos 10 anos. Sim, eu vou pedir ao Daniel que dê um pulinho aqui. Nós temos dados aqui dos últimos 10 anos e há uma certa uniformidade nesses dados que eu estou vendo aqui. Isso, exatamente. Então, analisando o dado de 2015 até 2025, 10 anos, Milton, a gente pode perceber aqui que eles são crescentes. Eles começam em 1.483 em 2015, eles vão subindo, é uma escala crescente de 4.940, chegando em 2025. Então, mesmo com essa redução do número de empresas, que é normal em qualquer economia, Marabá, ela consegue sustentar os seus negócios. Nós temos um ambiente muito maduro. As empresas daqui, quando elas adquirem um porte a partir de ME, EPP, dificilmente elas recuam. E é interessante falar, Milton, que fala-se em tendência de desaceleração, né, por conta da observação dos 3 últimos meses. O correto é fazer esse comparativo de tendência de ano a ano e não dentro do próprio ano, né, de meses. Porque quando a gente observa aqui, ó, nesses dados, quando a gente vai, o ideal é a gente comparar 5 anos, ó. Quando a gente vai comparar aqui os 5 anos, a gente vê que o crescimento das empresas, uma tendência de crescimento, esse aqui é a mortalidade, ó, e aqui e aqui as empresas que se mantiveram. Então, a taxa de mortalidade, ela é menor do que a taxa de mortalidade em Marabá, ela é menor, comparada ao Brasil, como eu já falei, comparada ao Pará e a outros municípios como Parauapebas. E aí, Milton, se você considerar, quando a empresa deixa de ser ME, o que acontece? Ao mesmo tempo que diminui o número de ME, estão crescendo o de EPP.
Então, o que está acontecendo? Uma migração dos negócios. É importante falar o que é o conceito de MEI, ME e EPP, para ficar mais O que é o MEI? É o microempreendedor individual. O faturamento? Que hoje tem um faturamento médio anual de 81 mil. A MEI, a ME, é um faturamento anual de 360 mil. E a EPP, 4 milhões e 800 mil. Qual o impacto de cada um desses níveis empresariais na questão do CAGED, que é o nível de emprego? Então, o MEI só consegue contratar um empregado por ano, então o impacto é praticamente zero. Então, uma empresa, um MEI consegue contratar um funcionário. Então, a relevância desse dado em relação a MEI e ME, ela não é, digamos assim, forte, porque os setores que realmente empregam são a partir da ME e da EPP acima. Então, é por aí que se vão os números do CAGED, que são robustos. Eu vou caminhar aqui para o ladinho aqui da Aurilene. Aurilene, então, baseado nos dados que circularam e baseado na observação do SEBRAE em relação a esses dados, a gente pode entender que, de repente, não há ou não deve haver pessimismo com relação a isso, pelo contrário, tem que haver um certo otimismo, porque significa que o mercado continua crescendo, a geração de empregos também, não há um impacto em desemprego e a renda que circula e que é distribuída socialmente por instituições, por empregados, por entidades, ela continua estável nos últimos 10 anos e a tendência é de crescimento. Exatamente. A gente vem observando essa linha de crescimento, inclusive todos esses dados que a gente está te passando aqui, ele foi feito pelo nosso setor de estatística, pelo nosso estatístico do SEBRAE, que a partir da sua demanda ontem, né, a gente solicitou a ele que passasse esses dados, então ele nos apresentou o BI e fez esse relatório, mostrando que não podemos ficar preocupados com isso. Marabá está sim em crescimento, já mostramos aqui em relação ao nível Brasil, em relação a Pará e em relação a municípios próximos como Paraupebas. Então ficamos muito felizes em estar anunciando isso, que Marabá está em crescimento e não desaceleração. Eu estou ouvindo agora de uma empresa, eu não vou citar aqui, mas inclusive a matéria está na programação dessa semana com a gente, e um empresário que atua em vários ramos aqui, ele tem um sorriso nos lábios. Ele diz que o empresário, em épocas mais difíceis, precisa estar muito atento para aproveitar as épocas boas de negócio. Sim. Então, o olhar dele em 2026 é um olhar de investimento, de crescimento, novas empresas, inclusive novas representações de empresas internacionais estão chegando para a região, e não só aqui para a região sul do Pará, para a região norte em parte e em parte também da região nordeste. Então esse é o olhar do SEBRAE também aqui na região? Com toda certeza. E o dado de fechamento que impacta no que circulou é sobre o microempreendedor individual, que representa aí desse fechamento 65%, o que é o natural. Geralmente desenquadramento e dívida. O MEI ele fica com a condição de inapto na receita, que é para ele observar que está faltando alguma coisa. Ou não fez a declaração, ou a questão foi do faturamento, ou a questão foi das dívidas, que ele pode procurar o SEBRAE, vir aqui parcelar, e a gente faz toda a orientação. É aí que o Ayrton entra em ação. Exatamente, a equipe toda, o Ayrton também. Inclusive o Ayrton muito junto com a Nádia, junto com a Nádia, nessa indicação para as instituições financeiras, se for o caso de precisar ele está precisando de um crédito, aí eles fazem essa intermediação. Amortizar uma dívida. Exatamente. Ou renegociar. Está precisando organizar a saúde financeira. A gente tem um projeto que trabalha sobre isso com consultores especializados para ajudar esse microempreendedor a se regularizar. E o que a gente vê é o maior desenquadramento, né, de microempreendedores individuais pela Receita, natural neste período. Então vai ter ainda mais desenquadramento, porque a Receita está naquele período de fazer essas análises, e é uma oportunidade desse microempreendedor procurar o SEBRAE para se regularizar e evitar esse desenquadramento e essa contribuição para uma estatística dessa natureza, e até de estar circulando informações que, vamos lá, informações... Converse com a realidade. Que conversa mais com a realidade. Com a realidade, exatamente. Importante dizer também, Nilda, Marabá tem uma dinâmica própria.
é um mercado maduro, é um município estratégico, ele tem uma forte integração regional, lidera isso na região, tem um forte posicionamento como para o turismo de negócios e tem uma inteligência para que todo esse processo aconteça em cadeia. Então, e nós temos hoje uma renda anual de Marabá, somando a renda obrigatória do município com as das empresas, que é altamente robusta, chegando em quase 4 bilhões. Então, o que acontece? Se você comparar esse dado com o dado de Paraupebas, que é um município que tem uma dependência mineral, Marabá, Maior, né, tem uma dependência maior mineral. Marabá, ela tem uma dinâmica realmente muito forte e ela conseguiu, se posicionar no mercado e liderando essa postura para toda a região e o sudeste do Pará. Aí eu gostaria de ressaltar só... Vamos ficar em pé um pouquinho, só para a gente chegar no finalzinho aqui. Da conclusão do nosso analista, né? Aqui o relatório que a gente trouxe para você. Então, a análise técnica dos dados oficiais demonstra que Marabá vive um cenário de crescimento líquido em 2025. A variação de outubro é pontual e não constitui tendência de desaceleração, pois não deve ser acompanhada da ideia de uma tendência de desaceleração, porque tendência de desaceleração é a percepção padrão ou inclinação de resultados passados. E somente um ponto, que seria aí os 3 meses, não se pode afirmar essa concepção. A maior parte do fechamento é de microempreendedores individuais, cuja movimentação não impacta significativamente no emprego formal, né, no caso do CAGED, e o comportamento do ano segue coerente com a série histórica do município. Assim, o quadro atual, registrado pela Receita Federal, indica aceleração e não retração na dinâmica empresarial de Marabá. Eu quero que você em pé para agradecer a sua atenção a nós aqui, você que gerencia a nossa agência do Sebrae situada aqui em Marabá. Agradecer a você, Ayrton. Muito obrigado pela oportunidade. A gente está falando sobre isso, que é muito importante esclarecer a população. Acaba sendo, Milton, uma oportunidade até de convidar esses empresários, o microempreendedor individual, a microempresa, a empresa de pequeno porte, a vir conhecer o Sebrae, porque existe sim uma tendência nacional da mortalidade das empresas, que até 3 anos há um índice de mortalidade. E esse índice de mortalidade das empresas mais maduras, incluindo também o microempreendedor individual, é a gestão. E o Sebrae tem as ferramentas de gestão aqui para ajudar essas empresas a não entrar nessa estatística. Continue comigo, eu volto já para a gente fechar a programação de hoje. Não saia daí, porque informação importante, embasada, é aqui no jornalismo da TV Criativa.